Glória a Deus, meus irmãos. Amados, ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 3. Livro de 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3. 1 Reis, capítulo 3, verso 3. Diz assim a palavra de Deus, queridos. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificaram Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, e com também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de seus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Vamos orar mais uma vez, queridos. Amado Senhor, Pai, aqui estou eu, diante da tua presença. Deus, eu preciso de ti nesta hora. Eu preciso do teu Espírito Santo, falando através da minha boca, controlando as minhas mãos, controlando todo o meu ser. Deus, é a tua palavra e este é o teu povo. Fala, Senhor, a todos nós. Usa-me, ó Deus, como um instrumento nas tuas mãos, mas apenas como o teu microfone, Senhor querido, e não me deixe atrapalhar-te, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Amados, essa história é uma história que a gente escuta na escola dominical, quando a gente é nenenzinho ainda, criancinha. Lá nos ensinam, nos falam de um rei muito sábio. Pois bem, nós estamos falando de um camarada que assume um reino vastíssimo, porque Davi, seu pai, o maior de todos os reis da Bíblia, ele simplesmente
porque ele andava nos caminhos de Deus, porque ele obedecia aquilo que Deus falava com ele. Deus o abençoou de tal forma que ele subjugou todas as nações ao seu redor no seu período de governo. E ninguém podia resistir Davi. Ninguém podia resistir Davi. Não havia exército que conseguisse derrubar Davi. E por causa disso, o seu reino se estendeu de uma maneira prodigiosa, né? Muito bem, Davi morreu e Salomão, seu filho, assume este vastíssimo reinado apenas com 20 anos de idade. 20 anos. E Salomão demonstra desde o início uma grande preocupação, embora ele viesse sendo preparado por Davi, né? E quase que de uma forma exaustiva, né? Davi veio treinando Salomão para esse dia, né? Mas Salomão, ele estava meio perdido, novo, garotão, 20 anos apenas. E aí ele se vê diante do maior exército da época, como supremo comandante, se vê diante de um povo numeroso que cobria a região toda. E aí ele fica, quando a ficha cai, quando ele senta no trono e a ficha cai, ele fala assim: meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E aí o que ele faz? O que Salomão faz? Salomão faz o seguinte: ele vai buscar Deus. O que é bom a gente lembrar que Davi passou esses valores para Salomão. E ele vai para um lugar chamado Gibeon, que na época era o lugar onde tinha o maior altar, né? O templo ainda não estava construído, embora a tenda já estivesse lá e tal, mas Salomão vai para esse lugar, o lugar de maior altar. E ele se desloca para lá, e lá ele faz um sacrifício gigantesco. Olha, matar 1000 bois não é pouca coisa não, tá? E ele faz um sacrifício a Deus gigantesco, gigantesco. E aí, naquela noite, quando ele vai dormir, Deus aparece em sonhos para ele. E Deus aparece para ele dizendo exatamente assim: Salomão, pede o que você quiser, que eu vou fazer para você, eu vou te dar. Imagina, hein? Que beleza, hein? O Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto de todas as coisas, né? Não existe nada, absolutamente nada acima de Deus. Imagina alguém que detém todo o poder nas suas mãos, chega para você e diz assim: pede o que você quiser que eu vou te dar. Pois foi isso que ele fez com Salomão. Salomão, naquele mesmo instante, ele fala da sua aflição com Deus. Fala: Deus, eu sou um menino ainda, eu tenho só 20 anos. Embora meu pai tivesse me preparado, tá? Eu não estou pronto para governar este reino. Não tenho condições psicológicas, tá? De tomar conta de todos os instrumentos, né? Que estão nessa plataforma imensa, gigantesca diante de mim. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso de sabedoria, porque esse povo é teu, não é meu. Então o Senhor me dá sabedoria para que eu possa exercer o juízo de acordo com a tua vontade. Gente, nós surpreendemos Deus. Queria que vocês soubessem disso. Nós surpreendemos Deus tanto com as nossas falhas, com os nossos pecados, mas também surpreendemos Ele quando nós colocamos o desejo que está no coração dele acima do nosso. E naquele momento Deus ficou impressionado com aquele garoto, com aquele jovem de 20 anos. E fala assim: cara, olha só, vou te falar um negócio. O que você está pedindo mexeu comigo. Então eu vou fazer o seguinte: eu não vou te dar só a sabedoria que você está me pedindo, porque a sabedoria que eu vou te dar vai transcender toda a sabedoria deste mundo. Não vai ter um cara nesta terra mais sábio do que você. Não vai se levantar ninguém mais sábio do que você. E além disso, vou te dar algo que você também não pediu. Eu vou te dar uma glória e riquezas e poder. Eu vou te fazer o homem mais proeminente da sua geração. Não vai ter ninguém mais proeminente do que você. Gente, para pensar um negócio desse. E ali se encerra esse diálogo. Salomão volta
para o seu palácio e as coisas começam a acontecer. Para a gente só ter assim, uma palhinha, né? Uma coisa bem assim pálida do que foi toda a glória de Salomão. Eu quero dizer para vocês que esse camarada, Deus deu a ele tanto conhecimento, tanta sabedoria, que ele escreveu verdadeiras obras literárias. Ele foi um poeta de mão cheia, um compositor, fez músicas lindas. E quero dizer para vocês também que ele foi um dos maiores zoólogos que esse planeta já concebeu. Tá? E ele tinha um conhecimento da vida marinha, sobre os peixes. Ele fez dissertações prodigiosas sobre os animais marinhos, sobre os répteis. Isso tudo que eu estou te falando é que a Bíblia diz. Tá? Esse camarada escreveu verdadeiros compêndios literários de obras de engenharia. Ele mudou toda a estrutura da nação dele. Ele criou estradas, ele mudou os meios de transporte. Eu quero dizer para vocês que esse camarada impactou o ambiente onde ele estava inserido. E tudo que ele fez foi tão prodigioso, tão gigantesco, além do que qualquer um de nós podemos imaginar, que isso venceu as fronteiras da sua nação e atingiu lugares longínquos no planeta, encantando todos os reis da terra. Gente, precisamos conhecer esse camarada. O que tem chegado de notícia a respeito dele, eu quero saber como ele conseguiu dar soluções, né, para a vida das pessoas, para a vida dos seus súditos. A Bíblia diz que em Israel todo mundo habitava embaixo da sua videira. Vocês sabem o que quer dizer isso? Vida boa. Vida boa. Não havia falta de nada. Ele estendeu o comércio de uma forma tal, esse camarada criou mecanismos para que o comércio florescesse na sua região. Então ele construiu navios, ele construiu portos. Olha só a visão do cara. Ele tinha uma visão mega gigantesca. E o que aconteceu com isso? As riquezas começaram a florar. As riquezas começaram a chegar. Salomão recebia cerca de 25 toneladas de ouro por ano. Isso dá mais do que 2 toneladas de ouro por mês. E isso fora os outros negócios dele. Ele tinha 43.000 estrebarias com cavalos de puríssimo sangue, porque eram presentes que ele recebia de outros reis. 43.000 aras. Para pensar um negócio desse. A força-tarefa que cuidava dos negócios de Salomão, os seus negócios pessoais, era algo astronômico, que encantou a rainha de Sabá, porque quando ela chegou, porque a fama de Salomão se estendeu por todos os lados, ela falou, eu vou lá conhecer esse camarada, preciso conhecer ele. Ela fica tão encantada com a exuberância do reino desse homem, que ela chega para ele e diz assim, quando ela está indo embora, olha, o que falaram de você para mim não fez justiça. É muito maior. É muito maior. E vocês sabem o que ela falou? Ela falou dos empregados de Salomão. Olha, os seus empregados são uma coisa assim fora do comum. Os trajes que eles vestiam, a educação que eles tinham, a forma como eles tratavam as pessoas, tudo que eu estou falando está registrado na Bíblia, tá? Não estou inventando nada aqui. Então, queridos, imagine um reino assim. Imagine algo assim. Deus cumpriu a palavra dele quando falou, eu vou te levantar como alguém nesta terra e ninguém vai superar você em glória, em poder e em sabedoria. E Deus cumpriu. E Deus cumpriu. Algo assim, fora de qualquer contexto que nós podemos. Tanto é, meus irmãos, que até hoje se buscam as minas do rei Salomão, né? Há tantas lendas a respeito dele. Muito bem, aonde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar, meus irmãos, é que Salomão, de um momento para o outro, ele toma uma decisão.
algo inimaginável, algo sem a menor noção. Você jamais conseguiria entender como um camarada desse, tão abençoado como foi, toma uma decisão dessa. E isso me leva a pensar, porque ele deixa registrado para todos nós e para quem quiser ler a respeito da biografia dele, ele deixa registrado as consequências dessa sua decisão. Interessante isso, né? Ele não foge, ele não some, pelo contrário, ele registra cada momento. É como se ele escrevesse um diário, tá? De cada dia que ele viveu, depois que ele tomou essa decisão. Então, quero dizer uma coisa para vocês. Por que nós devemos ouvir Salomão? Eu vou dizer para vocês. Tá? Há algumas décadas atrás, se levantou um camarada chamado Lee Iacocca. Eu não sei quem já ouviu falar dele. Pessoal ligado à economia e administração. Foi matéria de estudo para mim, inclusive, na faculdade. Esse camarada, ele simplesmente pegou a Chrysler completamente falida, já estava acabada. Ele ergueu a Chrysler, foi para a Ford, investiu na Ford e transformou em duas grandes potências automobilísticas, duas fábricas, né, duas marcas no mundo, e fez algo que ninguém até hoje, as pessoas não entendem como ele conseguiu fazer: levantar das cinzas a Chrysler e torná-la a potência que ela foi. Muito bem. Se esse camarada chegasse hoje, né, ele morreu já, foi em 2013, se eu não me engano, se ele chegasse hoje, estivesse vivo e falasse assim: vou dar um simpósio, tá, sobre administração. Não importa se o local onde ele fosse aplicar esse simpósio tivesse 2.000 lugares, 3.000 lugares, lotaria, ainda teria gente do lado de fora querendo ouvi-lo. Tem um outro camarada também, que é o Steve Jobs, que também já falecido, tá? Fundou a empresa mais rentável do mundo, a Apple. É a empresa mais rica do planeta. E se ele chegasse um dia e falasse assim: olha, eu vou ensinar vocês, tá, a como terem uma visão além do seu tempo, tenho certeza absoluta que ele lotaria qualquer lugar, qualquer estádio. Tem um outro camarada também, o Jeff Bezos, todo mundo conhece esse, é o dono da Amazon, o segundo homem mais rico do mundo. E se ele chegasse hoje e falasse assim: eu vou ensinar vocês a fazer um bom e-commerce, tenho certeza absoluta que todos dariam ouvido a ele. Então eu vou falar uma coisa para vocês: Salomão supera esses caras, anos-luz. Anos-luz, anos-luz. Tudo que ele fez foi gigantesco demais, além do seu tempo. Ele tinha todas essas qualidades e muito mais. Então eu vou dar ouvido para esse cara. E se esse cara deixar um diário escrito, registrando todos os feitos dele após essa sua decisão, então eu quero ouvir. Eu quero ouvir esse cara. E aconselho a vocês fazerem a mesma coisa. Mesmo a despeito de ter sido tão engrandecido por Deus e recebido dele toda a sorte de bênçãos, Salomão toma uma decisão inimaginável. E ele pega isso e registra no livro de Eclesiastes. Recomendo vocês lerem o livro de Eclesiastes, na Bíblia. Provérbios, Eclesiastes e Cantares, 3 livros que ele fez. E no livro de Eclesiastes ele relata todos os acontecimentos, a repercussão da sua decisão, não somente para si mesmo, mas ao seu redor. Então esse livro nos traz 3 grandes reflexões, e sobre elas eu quero falar nesta manhã com vocês. E a primeira reflexão é que fazer a vontade de Deus é o que dá sentido a nós. Qual foi a decisão que Salomão tomou? Eu vou ler para vocês. Que decisão ele tomou? Ele simplesmente resolve. Ele diz assim para Deus: eu não quero mais fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Agora, a partir de agora, eu quero atender os meus anseios. Eu quero atender as minhas demandas. Ele simplesmente fala isso para Deus. Tá, mas antes de ler o que ele diz, vamos lá para Tiago capítulo 1.
para a gente entender melhor o que aconteceu na vida de Salomão. Tiago capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou. Prestem bem atenção nessa parte, tá? Porque é sobre ela que eu vou falar. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, essa palavra, no versículo 18, quando ele diz assim, segundo a sua vontade, ele nos gerou, essa palavra vontade e gerar, né? Ela, no original, no grego, já falei para vocês que eu gosto demais de estudar a Bíblia, mas com o grego do meu lado, né? Para que eu possa ter a ideia verdadeira, o que o autor queria dizer. Então, a palavra vontade no grego, ela está, deixa eu pegar aqui, ela é traduzida como bolomai, que quer dizer ter um propósito. Preste atenção nisso. Ter um propósito. E a palavra que é traduzida como gerou é apocoel, que quer dizer produzir. Então, olha só, o texto diz assim: segundo o propósito que ele tinha para nós, ele nos gerou. Deus produziu, nos criou para fazermos o seu propósito, para cumprirmos o seu propósito. Só que ele linka isso à vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós façamos, que nós venhamos a produzir a sua vontade nesta terra. E aí vem uma coisa muito interessante, porque lá em 1 João, capítulo 2, versos 17, diz assim: o mundo passa. E como passa, né, meus irmãos? O mundo passa. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então preste atenção nisso. Deus nos fez, não aleatoriamente, como muitos de nós acreditamos. Acreditamos que estamos nesse mundo de forma aleatória. Surgimos assim, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. Quem nos produziu, quem nos fez foi Deus, e ele fez com um propósito bem definido. Ou seja, cada um de vocês aqui, cada um das pessoas que estão me ouvindo, podem crer no que eu estou dizendo, porque é a Bíblia que fala. Você foi criado por Deus para um propósito bem definido. E Deus te gerou para isso. Agora lembre-se, não tem como você desvincular isso da sua vida. Porque isso é a vontade de Deus e é a própria vida. Então, ou seja, quando você desvincula isso da sua vida para fazer aquilo que você acha que tem que fazer, você está perdendo a vida de Deus em você. Simples assim. Simples assim. Quando nós chegamos para Deus e dizemos assim: não, Senhor, a partir de agora é por minha conta, deixa comigo, eu vou fazer. A partir de agora eu acho que esse caminho é melhor, não precisa o Senhor dar palpites, não precisa o Senhor me indicar nada não, eu vou por esse caminho aqui, porque esse caminho para mim é melhor. Quando você faz isso, você abre mão da única coisa boa que você tem na sua existência, que é a vida de Deus em você. Muito bem, Salomão fez exatamente isso. E aí que eu quero, baseados nesse conhecimento que eu acabei de deixar claro para vocês, mostrando que a vontade de Deus é a nossa própria vida. Não é que a vontade de Deus é algo estanque que você vai lá e começa a fazer. Não, não é isso. Deus te criou com um propósito. E a vontade dele para você é a sua própria vida. Ou seja, se você não cumpre a vontade de Deus, você deixa de viver uma vida verdadeira. E ela passa a ser sem propósito.
E é o que Eclesiastes vai nos mostrar, e quando nós chegarmos no encerramento, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Porque olha só o que esse camarada fala, gente. Abram suas Bíblias lá em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, e vocês vão ver o que Salomão diz para Deus. Ipsis literis, olha que isso aqui é o diário de Salomão. É ele quem escreveu, não tem nenhum autor por trás, fala assim, escrevendo a biografia dele. Não, é um diário. Salomão está registrando com as suas próprias palavras o que ele fez. Então preste atenção no que esse camarada fez. Capítulo 2, a partir do verso 3. Ele diz assim: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. E agora passem lá para o versículo 10. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Salomão chega para Deus e diz assim: a partir de agora, quem direciona a minha vida sou eu. Sou eu, Deus. Se vocês me perguntarem o que levou Salomão a cometer este ato, a resposta está aqui no 3, é só vocês verem, olha lá. Ele diz lá na parte B do versículo 3, do capítulo 2, ele diz assim: até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem debaixo do céu. Salomão teve inveja. Inveja das pessoas que teoricamente decidiam a seu respeito a sua própria vida. Ele ficou impressionado porque aquelas pessoas podiam fazer o que elas queriam. Elas eram donas dos seus narizes. Não tinha nenhuma regra que elas tinham que obedecer. Elas podiam decidir sobre os seus caminhos. Salomão teve inveja disso. Como essas pessoas são independentes. Que maravilha! E eu aqui sou obrigado ao tempo todo consultar Deus para isso, consultar Deus para aquilo outro. Pois foi exatamente isso que entrou no coração de Salomão. E aí ele diz que ficou impressionado. Ele falou: eu quero experimentar essa experiência. Durante a minha vida toda, eu obedeci meu pai. Eu fiz o que meu pai me mandou fazer, Davi. Seguir os caminhos que Deus direcionou para mim. Mas agora eu não quero mais nada disso. Agora eu sou o dono do meu nariz. Agora vem, como a irmã falou, que eu gosto de falar muito, vem a cerejinha do bolo. Olha só o que diz no verso 3. Prestem atenção, isso aqui, gente, como isso mexe comigo. Ele diz assim: busquei-o no meu coração como estimular com vinho a minha carne. Aí ele bota assim: regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Aonde foi que Salomão lastreou a sua decisão? Eu sou um cara sábio. Eu sei tudo. Os reis da terra me procuram. Agora mesmo, há pouco tempo, eu recebi a rainha de Sabá aqui do meu lado. Ficou impressionada com o meu conhecimento. Olha quantas obras eu fiz. O reino está em paz. Por causa do meu conhecimento de engenharia, eu construí estradas, construí navios, eu fiz o comércio florescer, a nação de Israel está abundando em riqueza. E vocês querem saber de uma coisa? Tá? O ouro era tão abundante na época de Salomão, por causa do que ele fez, que a prata e muitos outros metais valiosos, até no nosso tempo, eram desprezadas. Se você fosse oferecer prata para comprar alguma coisa, ele ia cuspir em você, porque tudo era em ouro. Não havia prata dentro do palácio e dentro do reino de Salomão, tudo era ouro. Então vocês imaginem a cabeça desse cara. E aí o lastro dele é a sabedoria que ele tem. Eu sou muito sábio, eu sei discernir as coisas.
Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, porque eu tenho as respostas. Gente, é ele que está falando isso aqui, não sou eu não. Está aqui, ó. Ele está dizendo, ó. Porém, regendo no meu coração com sabedoria. De qual sabedoria que ele está falando? Da dele. Da sabedoria dele. Então eu vou tomar essa decisão porque eu sou capaz de dirigir minha vida. Não preciso de ninguém fazendo isso. Continuando, queridos. Continuando. Nós vemos aqui que Salomão primeiro desejou, depois Salomão buscou e depois Salomão se entregou. Quando ele viu os filhos dos homens fazendo todas as coisas que estavam fazendo, vivendo suas vidas de forma livre, decidindo sobre os seus próprios caminhos, sem ter que consultar ninguém para isso, simplesmente ele desejou isso. Aí ele foi buscar. Como é que se faz isso? Como é que eu começo isso? E depois ele se entregou isso. Palavras dele. Ele primeiro desejou, depois buscou e depois se entregou. Quando ele disse, me entreguei à loucura dos homens. Vamos lá, vamos continuar, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Se vocês forem em Tiago de novo, no mesmo capítulo 1, mas só que agora lá no versículo 14 e 15, vocês vão ler o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Esse ímpeto de insanidade de Salomão, a arrogância dele, de achar que com a sabedoria dele, ele poderia lastrear a sua vida, era a âncora que ele tinha. Gente, prestem atenção nisso. A âncora que ele lançou foi a sua sabedoria. Ele tirou a âncora da confiança plena em Deus, removeu essa âncora, recolheu ela e lançou uma outra âncora baseada no seu próprio conhecimento, na sua sabedoria. Mas só que em Tiago dá uma regrinha básica. Quando nós somos tentados, olha o que Tiago diz. Tiago diz, quando somos tentados, somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Concupiscência é desejo desenfreado. A insanidade de Salomão foi exatamente isso. Ele foi insano quando ele removeu a âncora do conhecimento em Deus, de estar firme nele, e lançou a sua própria âncora. Ele estava dizendo o seguinte: não, para que isso? Eu quero isso, eu quero fazer as coisas por mim mesmo. Eu sou bom nisso. Olha só, eu sou expert em zoologia, expert em biologia marinha, eu sou um expert em todas as ciências deste mundo. Eu supero os egípcios, que detinham o maior conhecimento da época. Isso é provado pela própria arqueologia. Salomão superava todo esse conhecimento, isso é fato. No entanto, ele abandona Deus e se lastreia nesse conhecimento. E aí ele começa a fazer um monte de coisas erradas. Porque o texto em Tiago mostra isso. Depois que a concupiscência é concebida. E aqui vocês veem, no texto que eu li agora de Salomão, ele diz que ele desejou, depois ele buscou e depois ele se entregou. Então aqui está dizendo, depois de havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado, depois de consumado, gera a morte. Salomão morreu, gente. Salomão morreu. Quando ele decidiu se separar de Deus, ele aniquilou a única fonte de vida verdadeira que ele tinha. Ele abandonou o princípio mor da nossa existência aqui nesta terra. E engraçado, meus irmãos, que lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7, o Salomão de Provérbios diz assim: não sejas sábio a teus próprios olhos.
Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É impressionante essa guinada. Eu não sei se isso mexe com vocês, mas isso mexe comigo. Como é que um cara que tinha essa consciência, um cara que vai em Gibeon, cultuar Deus, buscar dele uma solução para o seu problema naquele momento, ele simplesmente chega e diz assim: não quero mais saber de ti, agora é comigo. E esse cara escreve isso: não seja sábio aos seus próprios olhos. Só que ele escreveu isso no tempo quando Deus era o centro da sua vida. Vamos continuar? Queridos, precisamos entender um negócio aqui. Isso vale para mim, vale para você que está me ouvindo, seja sendo crente ou não, indo à igreja ou não, vale para todos nós. Quando a gente sai de fábrica, a gente sai com um defeito tremendo. E qual é esse defeito? A parte da nossa vida que faz com que nós tenhamos comunhão com Deus, ela não vem conosco do berço. Nós não nascemos com ela. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, longe, distantes, estão da glória de Deus. Saímos de fábrica faltando a parte principal. É como se qualquer montadora liberasse o automóvel sem as rodas, sem um volante, sem um motor. É assim que nós saímos de fábrica. A mesma coisa. E aí, nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Simples assim. Quando Deus criou o homem, Ele soprou no homem parte de si mesmo. Quando o homem pecou, essa parte de Deus que tinha nele saiu fora. E a partir deste momento, nós herdamos isso. Todo homem nascido a partir de Adão nasceu sem essa parte divina, maravilhosa, de contato, de comunhão com Deus. E aí nós vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 a 21, dizendo: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, só tem um jeito de se recuperar isso: através de Jesus Cristo. Ponto final. Enquanto nós andarmos desviados dos valores de Deus, enquanto nós não nos entregarmos à pessoa de Jesus, enquanto vivermos uma vida completamente fora da rota de Deus, longe de Jesus, desobedecendo o que Ele nos diz, queridos, estamos fadados ao fracasso espiritual. O mesmo fracasso que aconteceu com Salomão, porque é impressionante o que ele deixa para nós como segunda reflexão, que existem duas escolhas. O mundo pode te dar tudo, o mundo pode me dar tudo, mas Deus só dá aquilo que Ele quer te dar. É uma diferença monumental. Você vai para o mundo te enche de riquezas, você vai para o mundo, você se torna o melhor profissional da área, você é disputado pelas grandes empresas, pelas megas empresas, lhe oferecem absurdos de compensações para que você permaneça nelas. O seu valor para aquela empresa é inestimável. Ela te enche de glória e te enche de coisas, de possibilidades. Você recebe do mundo tudo o que você quiser. Quer receber tudo? Você quer receber tudo que você quer? Fique no mundo. Continue nele. Continue neste mundo obedecendo Ele, fazendo as coisas e os ditames que Ele coloca para ti, e você receberá tudo o que você quer.
Quer riqueza? O mundo te dá. Você quer glória? Você quer likes? Você quer ser observado, notado, valorizado? O mundo te dá isso. Mas Deus vai dar para você o que Ele quer. Mas por que isso, Cleiton? Provérbios 10, 22. O Senhor Salomão de novo. Provérbios 10, 22. Olhem o que está escrito lá, queridos. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Está sentindo dor agora? Sua vida está plena. Você tem tudo que você quer. Não te falta nada. A geladeira você abre, as coisas caem no chão. Uma vida regalada. Você não tem dívidas, você tem investimentos. Sua vida é maravilhosa. Cheia. Por quê? Está com dor dentro de você? Tem algo doendo dentro de você? Você está deprimido? Você está se sentindo estranho? Como se algo tivesse te faltando mesmo tendo tudo? A Bíblia diz que a bênção do Senhor é quem te enriquece, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A bênção do Senhor é que te enriquece. E quando ele fala que a bênção do Senhor, e olha que é o Salomão que está falando isso, lá em Provérbios, enquanto ele estava com Deus, né? Enquanto ele estava com Deus, ele disse, a bênção do Senhor é que enriquece. E ele fala mais, ela não traz dores. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Que o outro lado, quando você recebe dele, você também recebe as dores. Porque eles não vão poder satisfazer o grandíssimo vazio que tem dentro do seu coração. Lembra-se, Deus soprou em você quando te criou. Deus te criou com um objetivo. Deus te criou com um propósito muito bem definido, muito claro, muito bem exposto. Mas te deu a liberdade de escolher fazer a vontade dele ou não fazer. E aí que vem o bonito da história, que eu sempre martelo aqui. O cristianismo, ele te dá duas escolhas. Duas escolhas. Não te dá três. Não te fala que todos os caminhos te levam a Deus. Ele não diz que você tem alternativas como ser bonzinho, fazer caridade. O cristianismo não fala nada disso. O cristianismo diz assim, céu ou inferno. Porta larga, porta estreita. Caminho estreito, caminho largo. A escolha é tua. Você escolhe o que você quer fazer da sua vida. Você quer ter sua alma saciada? Você quer ter sua alma repleta, completa, mesmo tendo arroz com feijão, porque pelo menos isso não vai te faltar, porque a Bíblia diz, Davi fala isso, rei Davi fala isso. Ele diz, eu vivi esse tempo todo e não vi um justo mendigar o pão. Deus não deixa te faltar aquilo que você precisa. Não é o que você quer, aquilo que você necessita. Deus não vai deixar faltar para você. Esse é o ponto. Mas nós queremos mais, queremos muito mais. E aí quando chegamos para Deus, e Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, nós chegamos diante de Deus com uma lista enorme de pedidos, de coisas para Ele. E Ele diz assim, meu filho, eu vou te dar aquilo que eu quero te dar. Aquilo que não vai trazer dor para você. Aquilo que não vai prejudicar a sua vida. Aquilo que não vai consumir o teu tempo precioso. A terceira reflexão, eu tenho que correr, é que essa fatura chega, queridos. É a terceira e última reflexão. A fatura da nossa desobediência chega. E Eclesiastes, Salomão, quando escreve o diário dele, ele retrata a fatura. Ele diz assim, a minha fatura chegou. A minha fatura chegou.
5 anos antes dele morrer. 5 anos. Salomão morreu com 59 anos. Reinou 40 anos apenas. Mas morreu com 59 anos. 5 anos antes dele morrer, ele escreve Eclesiastes. Ele já está no auge do cansaço, do esgotamento, de um cara que perdeu tudo aquilo de bom que ele tinha tido na vida dele antes. É um livro de perspectiva. Neste momento ele está diante do espelho da vida, que reflete a imagem de um homem velho, que não é nem sombra do sábio do livro de Provérbios, e nem tampouco o atleta de alcova do livro de Cantares. O homem que encantava mulheres, que sabia amar uma mulher. Em Cantares nós vamos aprender isso. Muita gente tenta espiritualizar o livro de Cantares. Eu quero dizer para vocês que aquele livro foi feito para casais. Fala de um amor verdadeiro entre um casal. E mais, mostra como um homem deve amar a sua mulher. A lista homens querem aprender como devem amar suas esposas? Leiam Cantares e leiam junto com ela, de preferência. Vocês vão aprender coisas tremendas, até mesmo a arte de amar. Salomão sabia tudo. Ele não é mais esse atleta de alcova. Agora ele está diante do espelho da vida dele, cansado, alquebrado, todo lascado. Não é mais aquele homem viril, forte. Não é nem sombra de tudo isso. E 5 anos antes de morrer, ele começa a registrar isso. E aí, meus irmãos? Toda a vitalidade dele tinha ido embora. O frescor da sua juventude tinha se evaporado. Ela vai embora, irmãos. Ela vai embora. A beleza vai embora. Olhos lindos ficam embaçados, com catarata de preferência. Hã? 2 frases são repetidas por ele muitas vezes em Eclesiastes. Quando a fatura chega, é assim que o camarada reage. A palavra principal que vocês vão ver no livro é vaidade. Tudo é vaidade. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E uma outra palavra que ele usa muito também, que ele repete, tá, tremendamente, e ele repete 28 vezes essa palavra, para vocês terem uma noção. 28 vezes Salomão repete a palavra debaixo do sol, porque ele está se referindo a todas as coisas materiais. Então Salomão tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele era o cara. Ele tinha 300 concubinas, né? 300 concubinas e um harém com 700 mulheres. Ele tinha 1000 mulheres para amar. Ele tinha toda a riqueza que o mundo podia dar, toda a glória que esse mundo podia dar para ele. Era um cara prestigiado, porque ele era consultor de reis. Reis vinham de outras áreas, de outros países, buscar de Salomão solução para os seus reinos. Ele era o cara. E no entanto ele diz assim: a fatura chegou. Eu estou cansado, eu estou velho, eu não sou nada do que eu era antes. Eu não tenho como pagar essa fatura. Porque esse dia chega, queridos. Vai chegar o dia para mim, para você, se nós estivermos desligados de Deus, que a fatura vai chegar e nós não vamos ter como pagar. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Porque lá em 1 Reis, capítulo 11, verso 4, nós lemos o seguinte: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Eclesiastes oferece a todos nós a oportunidade de compreender o vazio e o desespero com os quais aqueles que não conhecem ou não conhecem ou renunciam a Deus têm que lidar. Aquele que não tem uma fé salvadora em Cristo se deparam com uma vida que no fim das contas vai acabar.
essa vida vai acabar. Eu estou mais perto da sepultura do que ontem. Vocês pararam para pensar isso? Isso se eu morrer de causas naturais. Se não há salvação e se não há Deus, então não existe nenhum sentido nesta vida. Foi essa a conclusão que ele chegou. Quando ele estava velho, ao quebrado, sem ser a sombra do que ele era antes, ele diz assim: sem Deus essa vida não tem sentido. O que adianta tudo isso que eu fiz? O que adianta ter esse legado monstruoso? O que adianta meu palácio de ouro, os meus copos onde eu bebo meu vinho de ouro? O que adianta eu ter as mulheres mais lindas no meu harém? E olha que essas mulheres eram escolhidas a dedo. Salomão chega a esse pensamento, irmãos. A vida não tem sentido para mim. Hoje estávamos falando aqui sobre as pessoas que estão se matando. Suicídio. Estamos ocupando o segundo lugar no ranking mundial de suicídios. O que vocês acham que aconteceram com essas pessoas? O que vocês pensam que aconteceu com elas? O mundo debaixo do sol, que ele repete 28 vezes no livro de Eclesiastes, fala de um mundo frustrante, cruel e injusto, e muito breve. No entanto, com Cristo, a vida é apenas uma sombra das glórias por vir, em um paraíso que é só acessível por meio dele. Quando o apóstolo diz que quando ele fala assim, que as lutas que nós temos neste mundo, os sofrimentos pelos quais nós passamos, não se comparam à glória que está por vir. Isso faz sentido para o crente, que está aqui no osso, que está aqui na fila do emprego, que está aqui vendendo, o almoço para comprar a janta. Que? Crente não passa por isso? Passa, meus irmãos. Crente passa por qualquer sofrimento. Crente é comum como qualquer pessoa. Mas ele não perde a esperança. Ele não perde a alegria no coração dele. A vida dele continua fazendo sentido. Entendem isso? Por isso que nós somos assim, vibrantes. Somos vibrantes porque a nossa vida faz sentido. Eu não dependo de dinheiro, preciso dele sim, mas eu necessito de Deus. Eu dependo dele, eu não dependo de dinheiro, é de Deus que eu dependo. Porque é ele que me sustenta. Por final, irmãos, para encerrar, Eclesiastes capítulo 12, a gente não precisa nem comentar, basta ler. Ele diz assim a partir do verso 1, vou ler só apenas alguns versículos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. É quando a fatura chega. Chegou para Salomão, a fatura chegou para ele. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir nuvens depois da chuva. Está falando dos nossos olhos. Quando envelhecemos, nós perdemos a capacidade da visão. As coisas começam a escurecer. Versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa. Olha os guardas da casa aqui, ó. As mãos trêmulas do idoso que tem que segurar uma bengala ou ter que se apoiar em alguém, os guardas da casa. E se recurvarem os homens fortes, quando você se dobra diante do peso da sua idade, e cessarem os moedores, seus dentes, e cessarem os moedores por serem já poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, as janelas dos seus olhos,
e as portas das ruas se fecharem por causa do baixo ruído. E se levantar a voz das aves e todas as filhas da música se abaterem. Versículo 12 agora. E demais disto, filho meu. Olha o que Salomão diz. Atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Ele está falando para você não estudar? Está falando para você não fazer a sua faculdade, o seu MBA? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo é quando você se aplica nas coisas desta vida, nos seus grandes feitos. Eu tenho que ter um legado maravilhoso, e você vive em função disso, tudo, a sua vida gira em torno disso, é disso que ele está dizendo. Aí ele vem com o encerramento, como a maior pérola que um camarada pode dizer. Ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Queridos irmãos, a fatura chegou para Salomão. O que é que aconteceu com ele? A Bíblia não revela. A Bíblia não revela. A gente pode deduzir, mas a Bíblia não revela. A Bíblia só diz o seguinte, que 5 anos antes dele morrer, da vida dele acabar, ele escreve esse diário. Ele retrata, no final dele diz, ele mostra o quanto ele perdeu quando ele tomou aquela decisão. Eu não sei quais são as decisões que vocês estão tomando na vida de vocês, e eu estou tomando da minha. Mas depois que eu li esse texto, depois que o Senhor me levou a estudar esta palavra, de um foco, e me encorpar ali, me encarnar em Salomão, vamos dizer assim, e olhar para a minha própria vida, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu tenho 64 anos, estou fazendo 64 anos hoje. Hoje eu estou fazendo 64 anos de idade. Se alguém chegasse para mim, qualquer pessoa, e falasse assim: Cleiton, hoje, com 64 anos, você tem alguma coisa que você mudaria na sua vida? A minha resposta seria uma só: eu teria obedecido Deus há 50 anos. Essa é a minha resposta. Há 50 anos, quando Deus falou comigo, eu teria obedecido Ele. Se eu tivesse que mudar alguma coisa, seria isso. Eu não obedeci. Então, queridos, eu entendo o que esse cara fala. Eu sei o que ele está falando. Você chegar no final da vida, você olhar toda a sua glória, toda a sua riqueza neste mundo e falar assim: isso não é nada, não valeu a pena. Para para pensar isso. Você olhar e dizer assim: não valeu a pena. Esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Glória a Deus.